Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é a participação do jovem na política. Comigo no estúdio está o mestre em jornalismo, jornalista, Edson Gil, que está completando agora o seu doutorado em ciência política. Edson, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Boa noite a todos. Edson, justamente pela sua experiência dentro da nossa área, que é jornalismo, mas agora fazendo estudos na área de ciência política, é que cabe a pergunta, como que dentro desse mar de escândalos que a gente vive desde que a Operação Lava Jato começou, a gente consegue atrair o jovem para algo que é essencial, que é o meio político, sem o qual nós não temos o desenvolvimento pleno da sociedade? Então, Ney, eu acho que para a gente conseguir explicar bem isso, a gente tem que considerar todo esse cenário político mesmo, mas antes disso mesmo, já não havia um grande interesse da população na política. Então, toda vida em que tem a eleição, o cidadão ele acaba assinando um cheque em branco para o seu representante e, a princípio, não se preocupa mais como que ele vai administrar, digamos assim, esse cheque em branco dado, né? E um dos porquês que isso acontece é justamente pela falta de conhecimento da população em relação à política, certo? A gente pode lembrar, por exemplo, o exemplo da matemática. Muita gente diz que odeia matemática, mas não odeia matemática porque não entende como é que funciona, certo? E com a política funciona mais ou menos parecido, porque além da questão dos escândalos que a gente percebe, certo? Que a gente vê na mídia constantemente, tem essa questão também de a política ser algo complexo, certo? E que é de difícil entendimento da população. Então, qual que é a importância dessa formação do jovem em relação à política? É justamente para que a gente consiga mudar o comportamento da população através da juventude, explicando para a juventude como funciona a política, certo? Para que não haja esse mesmo ranço que há hoje em dia com as pessoas, né, da nossa idade, digamos assim, certo? E que com isso eles possam ser mais participativos, certo? A participação da população, ela requer um pouco de conhecimento, pelo menos, de como funciona a política para que isso aconteça. E isso não sou eu que estou falando, isso vem lá de Rousseau, de Kant, que a princípio diz que sem educação não tem como haver essa cidadania e essa participação de uma maneira mais efetiva na política. Tem uma experiência que você conduziu muito bem sucedida em Palmeira, do Parlamento Jovem. Poderia contar como é que foi? Então, o Parlamento Jovem de Palmeira foi uma experiência bem bacana, porque a gente reunia lá 9 jovens que, por um ano inteiro, eles exerciam um mandato como vereador jovem, certo? E eles traziam demandas da própria população, das suas comunidades, das suas escolas, certo? Isso eram debatidos nas sessões plenárias do Parlamento Jovem, mas também chegava ao Parlamento principal da casa, certo? E por ter, digamos assim, esse protagonismo juvenil, certo? E ter, digamos assim, essas proposições dos jovens chegando até o Parlamento, como é que eu posso dizer? A própria população se motivou a participar mais, certo? Porque se a gente for na Câmara, comumente a gente vai ver que a Câmara está vazia, os vereadores estão discutindo só entre eles lá, não há um público expressivo, a não ser que tenha algum assunto muito polêmico, verdade, certo? Com essa aproximação da Câmara em Palmeira, da sociedade através do Parlamento Jovem, foi muito benéfico, porque diversas indicações foram feitas a partir desses jovens, né? Projetos de lei foram propostos pelos jovens, chegaram a ser sancionados pelo prefeito. Então, isso mobilizou, digamos assim, não só os jovens, mas as escolas e os próprios pais, certo, a participar mais da vida pública, certo? Porque se não há um monitoramento da vida pública, certo, quem está no poder vai fazer o que bem entende. Certo? Agora, se há um acompanhamento maior, e isso a gente já está vendo que já está acontecendo, né? TV, os exemplos aí dos observatórios sociais, né? Da própria imprensa também, né? Já está acontecendo, mas a população em si ainda continua apática, porque vê um monte de corrupção, vê diversas situações aí, né? De corrupção mesmo, e com isso acaba deixando a pessoa desestimulada a participar, porque acha que esse meio é um meio ruim. Só para você ter uma ideia, Ney, só para a gente contextualizar isso aí, lá em Palmeira, por exemplo, no começo da execução do programa, tinham pais que tinham medo, por exemplo, de que os filhos participassem do programa e virassem corruptos, não que virassem políticos, mas que virassem corruptos, certo? Então, todo esse trabalho, essa transformação da cabeça do jovem também vai acabar impactando com os pais, porque
lá nesse caso impactou com os pais, por quê? Porque eles também levaram essa experiência para os pais. Então eles, em vez de debaterem só com o que vinham, por exemplo, na mídia em relação à política, esses jovens também levavam para os pais informações pertinentes que eles aprendiam no programa. Então, por isso que eu entendo que foi um laboratório muito válido. Tanto foi que a experiência do Parlamento Jovem de Palmeira, a gente recebeu o convite de fazer um guia de como montar um Parlamento Jovem numa Câmara Municipal, que foi publicado pelo Senado Federal, certo? Então, eu escrevi esse guia, né? E teve essa publicação através do Interleges, que é do Senado Federal. Fantástico, parabéns antes de mais nada. Obrigado. Então, pelo que eu posso entender da tua experiência com o município de Palmeira, e isso reconhecido pelo Senado da República, é que são 2 estágios. Primeiro, explicar como funciona a política, né? E em segundo, propiciar uma experiência de proximidade com esse meio. Seria isso? Justamente. Para atrair o jovem para a política. Justamente, porque para você ter uma ideia, Ney, a gente realizava palestras constantemente com as escolas parceiras, né, do Parlamento Jovem Palmeira, explicando como que funcionava o Poder Legislativo. Certo? E há uma visão muito equivocada, porque muitas vezes o cidadão está bravo com o vereador porque a rua dele está cheia de buraco, mas o vereador é poder legislativo, ele não é poder executivo, ele não tem essa prerrogativa de ir lá e fechar o buraco na rua do cidadão. Certo? Ele pode fazer uma indicação para o prefeito e o prefeito, se assim quiser, se tiver orçamento, vai fazer essa operação tapa-buraco. Mas o vereador em si não tem esse poder. Certo? E muitas vezes cobra-se do vereador algo que não é da função dele. Mas daí pergunta-se, tá, mas então o que o vereador faz? Se não é para isso, para que serve? Certo? O vereador é justamente o filtro de tudo que vai ser feito no município. Ele é o representante da população para dizer se pode ou se não pode. Né? Então o prefeito vai propor os projetos de lei, porque tudo que é feito no poder público tem que ser através de lei, né? numa administração pública, certo? E cabe ao vereador dizer se isso é benéfico para a população ou não, certo? Mas justamente essa principal função do vereador muitas vezes não é compreendida pela população. Né? E quando há essas experiências de parlamento jovem, essas experiências de educação política, certo? Ela leva até ao cidadão o funcionamento. Sabendo o funcionamento, fica mais fácil dele entender a função e não achar que tudo o que acontece lá é errado. Certo? Quando eu fazia as palestras, né, e agora até faço palestras pelo programa Politize, pela ONG Politize, sobre o Poder Legislativo Municipal, a gente faz a pergunta, para que serve um vereador? Certo? Sempre os jovens falam, para roubar. Não serve para nada, não faz nada. E a gente vê também esses mesmos comentários nas redes sociais, certo? Mas o Poder Legislativo, isso não estou dizendo só no âmbito municipal, certo? É justamente o que dá equilíbrio em relação à vida pública, certo? Porque se deixar só na mão do prefeito, certo? Pode ser um prefeito bom, pode ser um prefeito ruim, não se sabe qual vai ser muitas vezes o perfil. Os vereadores estão ali justamente para quê? Para, em nome da população, certo? Dizer o que pode, o que não pode, né? E assim por diante. E o mesmo se aplica na esfera estadual e federal, né? Justamente, a mesma coisa na esfera estadual e federal também. Pois bem, se você tivesse que dar um conselho para algum pai que está nos acompanhando agora, você diria, permita que seu filho entenda a política e conheça a política? Você diria isso? Com certeza. Ney, no caso agora eu faço parte então da ONG Politize, né? Ela é uma ONG nacional, só na página do Facebook tem mais de 63 mil seguidores, né? E o Politize, o que ele prega? Ele prega que a gente formando esta geração agora de jovens, certo? Com certeza a próxima geração já vai viver num mundo melhor, certo? Num país melhor, certo? Então, muitas vezes existe esse medo dos próprios pais, porque vê o mundo da política rodeado de corrupção, mas não são todos que são corruptos, certo? E não dá para a gente julgar um poder na sua íntegra por algumas pessoas que, a princípio, denigrem, né, ou maculam o nome dessas instituições. Né? Por mais que tenhamos vereadores que possam não ser tão eficientes, o poder legislativo é necessário, certo? A Câmara dos Vereadores é muito necessária. Como muitas pessoas falam que teria que acabar o STF, por exemplo, certo? É um órgão importantíssimo. Certo? Se não ter o STF é a mesma coisa que não ter o judiciário aqui em âmbito estadual, certo? Tem que ter, é a palavra final do que dá sobre as coisas, é o STF. Então não tem simplesmente como acabar com uma instância alta de um poder, que é o poder judiciário,
né? Então, e isso muitas vezes a gente vê esses comentários nas redes sociais, por quê? Por falta de conhecimento da importância de como que funciona, né? Então, por causa disso, aí vem a minha dica. É muito interessante que os jovens participem da política, e isso através do conhecimento, certo? Buscar conhecimento através da internet, buscar conhecimento através de palestras, não se limitar só nas escolas, certo? Na escola é bacana, tem bastante informação interessante, tem, mas não se limitar só nisso, né? Então, ir atrás de outras informações, de outras pessoas que também têm um entendimento mais aprofundado sobre o assunto. Edson Gil, jornalista, mestre em jornalismo, concluindo agora o doutorado em ciência política. Obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Obrigado. E o programa Lente Aberta fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem.